Boa noite, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com o lançamento, então, do Rumo ao Oficialato, o módulo 2. Nesse módulo 2, nós vamos tratar especificamente de penal, processo penal, direito civil, informática e a legislação complementar, que, na verdade, ela é uma legislação que pode aparecer em qualquer parte da prova, mas ela aparece prioritariamente dentro aqui de penal, processo penal, mas permeia ali também direito constitucional, administrativo, outros conteúdos, direito militar, processo penal militar, mas nós vamos focar aqui então nesses conteúdos aqui, penal, processo penal, civil, informática e aí toda a legislação complementar aqui então nesse módulo 2. No módulo 3 ficará constitucional, administrativo, inglês e português. Tá? São os únicos aí que vão ficar, então, para o módulo 3. Então, pessoal, primeiro ponto aqui, para você que, de repente, não tem o módulo 1, ou pegou só aqui, está pegando só o módulo 2, né, quer estudar, então, eu vou dar uma breve passada aqui falando sobre como funciona o CFO da PMSC de Santa Catarina, né? Mas, claro, se você tiver interesse no módulo 1 e depois o módulo 3, conforme o caso ali, então, faça contato ali, hoje ali com o pessoal da concurseria, tal, eles estão aí deixando à disposição o contato para que vocês possam, eventualmente, se tiver interesse aí, adquirir com as melhores condições possíveis aí nesses primeiros dias. Então, falando aqui dos tópicos do último edital, né? O último edital foi em 2017, ele teve depois um certo atraso e acabou concluindo mesmo, de fato, ali em 2018, praticamente 2019, né? Ingresso ali mesmo da turma se deu lá em 2020 e 2021, agora a outra turma. Então, nós tivemos ali 65 vagas, né, para candidatos do sexo masculino, 5 para candidatos do sexo feminino, foram 70 vagas no total. É importante lembrar que esse edital ainda foi regido pelos termos antigos que falavam de até 6% de vagas para candidatas do sexo feminino. O previsto na lei agora, que foi provado por sinal em 2017, após esse edital, é de ter no mínimo 10%, então se abrisse um próximo edital, digamos, com 70 vagas, já teria que ser no mínimo 7 vagas para candidatos do sexo feminino, pode até mais, isso o que define é o edital, tá? O CFO, ele é composto de até 2 anos, com internato eventual, é claro que nessa condição que nós estamos agora, né, no dia que eu estou gravando aqui, início de setembro de 2021, nós ainda estamos na situação aí da pandemia do Covid, está arrefecendo, está melhorando, né? Mas ainda estamos. Então, claro que o CFO, essa questão de internato eventual pode ter, mas está bastante limitado, tem outras limitações, mas está tendo aulas, está tendo todas as práticas operacionais, tudo que é necessário aí normalmente, tá? A remuneração após formado, após o CFO, durante o CFO você recebe lá remuneração de cadete e após formado, então, aspirante oficial recebe ali 13.476, no dia que eu estou gravando hoje é esse o subsídio, né? São 6 meses de aspirantado, é uma espécie de estágio probatório, é um estágio probatório, tá? Mas não tem esse nome, mas é um estágio probatório, onde vai se verificar as suas qualificações para o trabalho, você sendo aprovado, aí sim você vai ser declarado oficial, que é o primeiro posto de segundo tenente. Caso reprove, tem a possibilidade de repetir uma vez esse aspirantado, tá? Mas caso aprovado, você é declarado então segundo tenente, que é o primeiro posto de oficialato. Remuneração, hoje o subsídio é de R$ 15.362,60, esse é o subsídio aqui então previsto. Claro que vai ter ali imposto e as demais descontos eventuais, né? A carreira, então, como eu falei, inicia aqui como cadete, aspirante, praças especiais aqui durante a formação, né? E segue aqui segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel, posto máximo da Polícia Militar de Santa Catarina. Claro que aqui no meio você é obrigado a fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais para poder ir a major, o curso superior de polícia para poder ir a coronel e cumprir outros requisitos, né? E aí tem os tempos aqui também, mas essa é a possibilidade que você tem na carreira ali então ingressando. A altura mínima, né, os requisitos do edital passado, a altura mínima
1,65 para candidatos do sexo masculino e 60 candidatos do sexo feminino. Importante destacar aqui o seguinte, né? Coronel, mas no site da Alesc, lá na Lei 587, que é a Lei de Ingresso, está previsto 1,55, 1,60 hoje. Eu sei disso, eu tenho ciência disso, né? Mas se vocês perceberem lá, ele está escrito lá, uma ADIM movida ali junto ao TJ de 2020, ou 2019 até, que foi atacando aqui essa alteração, que mudou para 1,55, 1,60, porque foi uma lei de origem da Alesc, não foi originária do governador, e como é critério de ingresso, carreira, é obrigatório ser do governador a iniciativa. E se vocês olharem lá, está escrito aguardando julgamento, mas quando você abre, você verifica que não aguarda mais julgamento, ela já foi julgada e já transitou em julgado, até já foi informado. Houve embargos lá de declaração para informar como é que ia ficar o CFSD que está corrente, tá? Então ela foi declarada ali com efeito ex nunc dali para frente, para não afetar o CFSD atual, mas ela foi declarada inconstitucional aquela alteração. Então eu creio que, muito provavelmente, um próximo edital deve vir ainda com 1,65, 1,60. Pode ser que altere, mas a lei teria que vir de iniciativa do governador e não o que está lá constando da Alesc, que foi declarado inconstitucional. Tá? A idade é entre 18 e não completar 30 anos, tem que ter feito 18, não pode completar 30 anos, não pode, tá? Até o último dia de inscrição no concurso público, mas óbvio que você tem que ter a formação em Direito, bacharelado em Direito, então muito provavelmente você já vai ter mais do que 18 também, além de ter que ter a CNH. Eu boto aqui CNH, mas PPD também, porque no primeiro ano ali é a permissão para dirigir, né? Mas CNH, de qualquer categoria. Essas são as exigências básicas, além disso, previsto no edital, né? Você tem lá o IMC, o Índice de Massa Corporal, que vai analisar peso e altura, né? A proporção lá de peso dividido pela altura ao quadrado, e aí você pode ver pelo último edital ali se você está dentro da tabela, ou verificar se vai precisar emagrecer um pouco, ou engordar um pouco, conforme o caso. O exame de saúde, que vai analisar a parte médica e odontológica, exame de avaliação física, exame de avaliação psicológica e investigação social. Essas fases aqui são eliminatórias, tá? São fases eliminatórias. A intelectual, ela é eliminatória e classificatória, mas essas aqui são unicamente eliminatórias. A prova é composta, a última pelo menos, né? Foi composta de 80 questões ABCDE. Os candidatos tiveram 5 horas para fazer a prova. Nós tivemos 8 questões de constitucional, 8 de administrativo, 8 de língua portuguesa e 5 de inglês, que são as disciplinas que vão ser do módulo 3. Né? Agora, no módulo 2, nós vamos ver trabalhar penal comum, que foram 8 questões, processo penal comum, 8 questões, informática, 5 questões e direito civil, 6 questões. Lembrando que legislação complementar, ela não é uma disciplina em si, ela permeia as demais disciplinas, mas ela cai principalmente em penal comum e processo penal comum, tá? E no primeiro módulo nós tivemos penal militar, 8 questões, processo penal militar, 8 questões, legislação institucional, 8 questões. Então, o primeiro módulo já está lá todo concluído, pronto, à disposição. E agora, o segundo módulo, nós vamos trabalhar penal comum, processo penal comum, informática e direito civil. Muita gente não percebe, mas direito civil é importante, a parte que é cobrada, e são 6 questões, né? Então, cada questão equivale 0,25. A prova... Depois teve ainda a prova dissertativa de 6 horas na semana seguinte, né, na outra semana, com redação também valendo até 5 pontos. Né? A prova dissertativa, ela foi composta de 4 questões dissertativas de até 1,25 pontos cada, além da redação, como eu falei. Né? As disciplinas que permeiam a prova dissertativa são constitucional, administrativo, penal e processo penal comum, penal e processo penal militar, né? Essas já do módulo 1, essas do módulo 2 e essas serão vistas no módulo 3, tá? A nota ela é composta pelas dissertativas, que valem então até 10 pontos, mais as objetivas, que valem até 20 pontos e dividido por 3 para dar então a média, né? Na última prova, é claro que aqui varia um pouquinho por às vezes ter alguma ordem judicial, alguma desclassificação, enfim, mas assim, pelos últimos editais lá publicados, né, o 91º
da prova foi o último colocado que teria entrado, com média de 8,39, 62 objetivas de 80, 4,90 na redação de 5, uma excelente média, né? Aqui ele não foi, digamos assim, tão bem quanto outros, mas compensou aqui, 9,67 nas dissertativas, então na nota 10, né, foi 9,67, uma excelente média também nas dissertativas. No feminino, a quinta colocada foi a última que entrou, então todas as 5 entraram no caso, foi uma média de 8,70, um pouco maior aqui então, né, 66 objetivas de 80, 4,85 na redação e 9,61 nas dissertativas de 10. Claro que isso dividido em duas turmas, na verdade 4, né, se considerar ali a divisão que é feita lá dentro da academia, mas aproximadamente, mais como se fossem 2 turmas em termos de ingresso. Então a composição da prova é essa daqui, esse que é o gráfico pizza da composição da prova. Então a gente tem aqui a maior parte das disciplinas com 8 questões, cerca de 6,7% da prova, né, até aqui, onde vem aí inglês com 5 questões, 4,2% da prova, informática, 5 questões, 4,2% da prova, redação seria o equivalente a 20 questões, né? Não é que ela tenha 20 questões, seria o equivalente com 16,7% da prova, e dissertativas ocupando o equivalente a 20 questões também, 16,7% da prova. Como essas duas não são uma disciplina em si, né? Dissertativa não é uma disciplina em si, ela se divide pelas outras disciplinas, então se a gente pegar isso aqui, jogar nas disciplinas que permeiam essas dissertativas, a gente vai ter esse novo gráfico aqui então, que seria constitucional com 9,4% da prova, administrativo, penal comum, penal militar, processo penal comum e processo penal militar com 9,4% da prova, né? Direito civil 5%, legislação institucional 6,7%, língua portuguesa 6,7%, inglês 4,2%, informática 4,2% e a redação fica com os mesmos 16,7% da composição da nota da prova, tá? Esse aqui é o gráfico, essas são as informações básicas sobre o CFO da PM de Santa Catarina. É um concurso que ocorreu então, o lançamento do edital em 2017, a princípio ele está todo concluso, né? A princípio as turmas que estavam previstas para entrar, entraram, então a gente está na perspectiva da possibilidade de um novo, né? E aí estamos aí, gravamos então o módulo 1, que foi comigo ali com legislação institucional, penal militar, processo penal militar, tudo com normas certinho, disponibilizadas, já está ali todo concluído o curso, mas ainda vamos ter alguns bônus que eu vou falar aqui hoje, tá? E agora o módulo 2, então, nós vamos trabalhar com penal, processo penal comum, né, as duas, direito civil e informática. Lembrando que entra aqui junto legislação complementar, mas não é uma disciplina, ela entra dentro dos conteúdos, né? Então, o que nós vamos ter é importante já destacar, assim, hoje, né, já hoje, se você já entrar em contato ali, a liberação do curso, você já vai ter acesso a vários conteúdos ali, tá, gravados, mas o mais importante que eu destaco é, já hoje você vai ter acesso a um mini simulado novo, tá, completamente novo, com questões novas, baseado aqui em penal, processo penal, a legislação complementar, permeando essas duas disciplinas, informática e civil. E para quem é aluno do módulo 1, é claro, se você eventualmente não é aluno do módulo 1, mas quiser entrar em contato e adquirir ali o módulo 1 também, você vai ter acesso também, né? Mas para quem já é aluno do módulo 1, e aí isso a gente pretende fazer, tá? É importante que fique claro até, porque você vai chegar lá no módulo 3, você vai receber bônus do módulo 1, bônus do módulo 2, então isso é uma vantagem para quem faz os outros módulos, né? Mas então para quem é aluno do módulo 1 vai receber também um novo mini simulado, também com todas as questões novas de penal militar, processo penal militar, legislação institucional. Além disso, nós faremos aí na semana seguinte um encontro via Zoom extra para correção e análise desse mini simulado aqui do módulo 1, tá? Falando dessas questões. Isso é claro para quem for do módulo 1 ou adquirir o módulo 1 então, tá? Falando aqui então na sequência sobre o módulo 2, tudo que nós vamos ter então. Primeiro, material de apoio e slides atualizados. Todos os slides que os professores trabalharem aqui nas aulas serão novos,
nas aulas que vão ser gravadas agora. O pessoal que teve no módulo 1 sabe como foi, eu fiz todos os slides ali novos, com cuidado, né? Deu bastante trabalho até, de todas as matérias de legislação, até a mais, tá? Eu passei leis ali que não estava previsto no edital, mas foi um bônus que eu passava também para deixar prontinho ali, caso venha a cair, então ficou bem completo, trabalhando todas as normas de legislação institucional, trabalhando todo o penal militar, trabalhando todo o processo penal militar previsto do edital, atualizado e com cuidado. Ele ainda teve uma carga horária até que ficou bem maior do que estava previsto lá, fui trabalhando alguns pontos necessários e conforme a necessidade fomos acrescentando o conteúdo, além desses bônus que estão sendo acrescidos agora. Então, aqui no módulo 2 não vai ser diferente, né? O Código Penal com as atualizações e anotações, tá? Então você vai receber lá o Código Penal em PDF com atualizações e anotações, pequenas observações, alguns detalhes que o professor acha interessante destacar, vão estar em notas de rodapé, ajudando você a estudar. Então, é praticamente, né, não é a mesma coisa, mas é como se você recebesse ali um Código Penal comentado. Só isso daqui, muitas vezes a pessoa já adquire e compra em banca, tal, em biblioteca, né, em livraria, e costuma ser. Nunca vi tão atualizado como virá aqui, porque a gente vai colocar as observações nossas, dos professores mesmo, que acham interessante. Tá? A mesma coisa que o processo penal comum, claro, em relação ao que está previsto no edital e atualizado. Legislações complementares, são mais de 30 legislações complementares, tá? É mais de 30. Todas as legislações complementares atualizadas e com anotações. São mais de 30 legislações complementares, tá? É importante destacar assim, ó, claro que você vai olhar o edital passado, você vai dizer, coronel, mas aqui estava previsto lei de abuso de autoridade antiga. É óbvio que aqui você já vai receber a lei de abuso de autoridade nova, com comentários e observações dos professores. São mais de 30, tá? Então isso aqui é praticamente mais do que as outras matérias, até em questão de conteúdo, tá? Código Civil, com as atualizações e anotações, claro, o que está previsto no edital é uma parte razoavelmente pequena, ali são cerca de 150 artigos, não é tão vasto quanto os outros conteúdos, e também a apostila de informática aqui atualizada do professor Silvio Rodrigues, que vai trabalhar em informática. Os professores, né, já antecipei aqui o professor Silvio Rodrigues, mas o tenente Nicolas vai trabalhar penal e processo penal comum completamente com vocês do que está previsto no edital, tá? Em mais de 20 horas aulas. Legislação complementar, as principais, né, a lei de drogas, a lei de armas, o tenente Nicolas vai trabalhar com vocês ali também, né? E as demais ali legislações, que são, como eu falei, mais de 30 ali, eu vou tratar com vocês também aí, dando uma passada nas principais, passando por todas, mas destacando aí os pontos principais daquelas que têm mais tendência a cair e ser cobradas, tá? O tenente Cavalete, que já tem ali, vocês vão ter acesso até a aulas gravadas já dele, outras, né? De Direito Civil, ele vai trabalhar o conteúdo novamente, atualizado, falando com vocês aí então, em Direito Civil. Informática, o professor Silvio Rodrigues vai trabalhar com vocês. Toda a carga de informática é bem trabalhada até, tá? Uma carga horária bastante extensa até maior que as das outras disciplinas aqui, porque é importante que ele trabalhe todo o conteúdo, não adianta ficar mal passado, por mais que não sejam tantas questões, mas é um ponto que o pessoal que é do direito às vezes tem muita dificuldade. Então, é importante, não dá para deixar 5 questões de fora da prova. Tá? O que esse curso inclui, além de tudo isso que eu falei? Então, vão ser total de 52 horas de aulas inéditas de conteúdo focado em direito penal, processo penal, que é comum, claro, aqui não é o militar, legislação complementar, são mais de 30 normas previstas, direito civil e informática. No primeiro módulo, para vocês terem uma ideia, eram previstas 36 horas no primeiro módulo, 32 ali, foram dadas deu bem mais do que 40, tá? Foram gravados vários encontros extras e conteúdos extras que foram adicionados, deu bem mais de 40, tá? Aqui está previsto 52, eu não duvido que acabe passando, tá? Então, é um conteúdo bastante grande, além de 10 horas de aulas síncronas pela plataforma Zoom, né? Que é para tirar dúvidas, esclarecimentos, verificar o andamento dos estudos, compreensão, conversar com o professor, mas em especial tratar das questões que são dadas, que é o principal diferencial desse curso.
né? São mais de 150 questões inéditas com apontamentos. Dá mais do que 150, tá? No primeiro módulo lá deu bem mais do que 150, eu passava os cadernos certinhos lá tal, com as questões, com comentários, você tem comentário, todas elas, né? Questões comentadas. Aqui não vai ser diferente, são mais de 150 questões novas, elas vão estar divididas entre penal, processo penal, legislação complementar, direito civil e informática, por assuntos, com comentários e apontamentos, e o professor vai trabalhar com vocês essas questões nas aulas síncronas do Zoom, vai conversar com vocês, esclarecer dúvidas aí, e isso acaba tendo uma frequência aí de geralmente aí cerca de um Zoom por semana, tal, então é muito bom para manter os estudos. Eu lembro que no final do módulo 1, eu tive que marcar alguns encontros extras ali para completar, e o pessoal até falou assim, não, coronel, nem se preocupa, a gente fica até feliz de estar tendo esses encontros extras aí, tal, porque é muito bom porque a gente mantém os estudos aí em dia, né? O pessoal que vinha na sala aqui e tal, e que assiste de casa também, né? Você pode assistir aqui presencial se quiser, claro que tem as limitações de presença, e nós não estamos, não tem tanta gente vindo, tal, por causa da questão do Covid e tudo mais, mas você pode assistir presencial aqui tranquilamente, marcando ali o desejo de assistir aqui. Não há diferença no adquirir aí no curso, tal, você adquiriu, você pode. Ah, sou do interior, passou por aqui para Florianópolis, quer assistir presencial, está marcado a aula presencial, pode assistir aqui e depois assiste na plataforma online também. As questões são separadas por disciplina e por assunto, isso facilita os estudos, né? Envolvendo todos os principais assuntos dos 5 conteúdos aqui, das 4 disciplinas, né? 5 conteúdos no caso, tá? E ainda um caderno extra com mais de 50 questões dos concursos anteriores, também com algumas observações, e aí são as questões que caíram nos últimos CFO, o CFO de 2015, o CFO de 2017, que teve 2 provas, porque teve uma prova cancelada em 2017, ali final de 2017, e a outra que acabou ocorrendo ali final de 2018, então acabou tendo 2 provas. Você vai ter todas essas questões relativas a essas disciplinas aqui, esses conteúdos, então, separadas aí com observações sobre elas, tá? Além disso, sequência do plano de estudos, que já estava lá do módulo 1, né? Segue aqui, então, a planejamento de estudos em relação a essas disciplinas. Outras vantagens que são interessantes citar, né? Isso já dispostas até para o pessoal do módulo 1, e aí o pessoal do módulo 1 vai ter a extensão do acesso a esses conteúdos de bônus, e quem não é do módulo 1 vai adquirir agora, então, esses conteúdos de bônus, que é o curso completo de português para concurso, mais de 22 horas gravado pelo professor Cinei Martins, o CFO 2017 completo, você vai ter acesso, né? Estava escrito lá 2019, mas na verdade o CFO mesmo foi 2017, 18, é porque acabaram entrando em 2019, né? Então, eu tinha escrito ali 2019, mas o ingresso se deu ali 2020 até, né? Acabaram entrando em 2020, na verdade, tá? Mas o concurso é 2017 e 18, né? Então, à disposição também para você assistir à vontade. Quem é do módulo 1 vai ter a extensão desse acesso ao conteúdo. O CFO da PM de Minas Gerais também, que muita gente até usou agora para estudar para o CFO de Minas Gerais aí também, aproveitando os conteúdos. E aí você vai ter um bônus agora do módulo 2 exclusivo, que é o bônus de Direito Penal, Processo Penal, Informática e Legislação Complementar, que são aulas recém-gravadas em 2021 e 2020, 2021 principalmente, para o para o CFC da PMSC e para o CFO do Bombeiro. Então, vai ter um conteúdo ali bônus que acabou de ser gravado pelo Tenente Nicolas, o professor Silvio Rodrigues ali trata um pouquinho ali de informática, uma pequena parte ali, mas principalmente aqui o Tenente Nicolas penal, processo penal aqui e também pontos de legislação complementar. São mais de 15 horas aqui de aulas de bônus que vão ser dispostas aí para você que adquiriu o módulo aqui 2. Né? O módulo 1 tinha bônus também de penal militar, processo penal militar e legislação institucional. Né? E aqui, esses bônus aqui dessas disciplinas, então. Tá? Além de outras vantagens aqui, então, o contato com os professores, aqui tanto presencial quanto online, né? O acesso que vai ser prolongado, o primeiro módulo lá, o acesso já era previsto lá cerca de 8 meses, esse aqui são mais 8 meses, mais poder, e aí renova o módulo 1, vem junto, né? Se você adquire agora o módulo 2 com o módulo 1, você prorroga o acesso do módulo 1, né? E a intenção é, quando houver
o módulo 3, ao adquirir o módulo 3, você ter acesso daí indefinido até a data da prova, até 30 dias depois da prova, independente ali de quando ela vier, para você ficar estudando à vontade os 3 módulos feitos com muito cuidado ali, atenção em cima de todo o conteúdo, tá? Além disso, a questão de desconto progressivo ao módulo 3, né? Quem está entrando em contato aí sabe que foi previsto lá o desconto lá para o pessoal do módulo 1 para adquirir o módulo 2 e agora está sendo dado ali acho que um desconto ali até maior do que o previsto, porque o objetivo realmente é incentivar o pessoal que estava no módulo 1 lá, ou se você não tem e quiser adquirir os 2 ali, também vai ter acesso a esse bônus aí então, e a mesma coisa em relação ao módulo 3, para realmente a pessoa quiser os 3 ali, ela tem um conteúdo de qualidade, bem gravado e com o melhor valor possível em relação a quem de repente quiser só um módulo ou outro aí tal isolado. Além disso, nós estamos vendo ali também o seguinte, esse módulo 3 aqui, quem pegar os 3 módulos, né, além de ficar recebendo esses bônus que a gente passa aí do módulo 1, do módulo 2, como agora vai ter esse bônus de simulado do módulo 1 e a gravação do Zoom do módulo 1, né, o módulo 3 não vai ser diferente, você vai ter bônus para o módulo 1, vai ter bônus para o módulo 2 e ainda vai ter um pacote de simulados, que para quem for integrante aí dos 3 módulos, né, vai ter esse pacote aí de simulados ao final também, então vai ser um diferencial bastante grande, tá? Além disso, né, como eu já falei no início, repito agora, né, hoje você já vai ter acesso a um novo mini simulado do módulo 2, contendo questões inéditas de penal, processo penal comum, né, a legislação complementar que permeia aqui, informática e direito civil, tá? E se você é aluno do módulo 1 ou adquirir hoje o módulo 1, você vai ter acesso também ao novo mini simulado de penal militar, processo penal, legislação nacional e nós vamos ter semana que vem ou na outra ali um encontro de Zoom extra do módulo 1 para a correção dessas questões aqui do mini simulado e análise delas, tá? Então, um conteúdo aí muito bacana, feito com bastante cuidado e ao longo dos próximos dias aí vai estar nas melhores condições possíveis aí para quem quiser adquirir esse módulo 2 e já for aluno do módulo 1 e se você quiser verificar lá o módulo 1, se você não é aluno do módulo 1, né, e quiser verificar ali o módulo 1 e 2, também faça contato lá e veja conforme o caso, tá? Se você já é aluno do módulo 1 ou mesmo se você é aluno, etc, tal, né? Em especial se você é aluno do módulo 1, né? Não vai ali e pega o curso ali, né? Sem antes fazer contato e verificar as condições ali deixadas especiais, porque você, como é aluno do módulo 1, você tem direito a um acesso progressivo ali de desconto ali em relação a esse módulo 2, né? Então entre em contato com o pessoal ali, né, e conversa com eles certinho para ver, tá? Quem participou do módulo 1 sabe como foi bem trabalhado, com cuidado. A diferença é que o módulo 1, como era na área militar somente, fui eu que dei, né, praticamente só comigo. Agora o módulo 2, a base principal é com o Tenente Nicolas, né, e com o professor Silvio Rodrigues, Tenente Cavalete ali em civil. Eu participo ali na legislação complementar menos, né, mas vou participar também na produção dos conteúdos, aí, apoio, tá? Então é um módulo aí igual o módulo 1 em questão de bem trabalhado, com cuidado, né? A média, né, para que fique claro, a média de aulas, a gente passou todo um cronograma e foi feito do módulo 1, a gente passou todo um cronograma aí, claro, eventualmente tinha uma ou outra alteração, mas dava em média ali de 1 a 2 encontros por semana e um Zoom por semana foi feito, tá? Em média, assim, de 1 a 2 Zooms por semana e 1 a 2 encontros por semana. Geralmente um encontro e um Zoom, ou às vezes 2 encontros, às vezes 2 Zoom, conforme a semana, mas a média, um encontro e um Zoom por semana, 1 a 2, né? Encontros e Zoom por semana. Tá? Como agora tem o Tenente Nicolas dando penal, processo penal, ele deve gravar provavelmente mais nos finais de semana, tá? Aqui presencial, então deve tomar aí uma carga horária um pouco mais concentrada, pode assistir tranquilo, quem gosta, né? Para quem só pode vir no final de semana é até melhor para assistir, e o professor Silvio vai gravando aí também ao longo das semanas aí as aulas dele,
tá? Além disso, entremendo com o Zoom. Nós vamos em breve passar aí um calendário com uma programação aproximada de como vão se dar as aulas, mas em média é dessa forma. Semana que vem a gente já começa aí a verificar esse Zoom aqui extra do módulo 1 e alguns conteúdos aí do módulo 2, tá? E aí depois temos o cronograma ali até para que você possa se planejar dentro dos seus estudos, tá? E aí, em questão aí de 2 meses, eu acredito a 3, depende do andar da carruagem, a gente já lança lá depois aí o módulo 3 também para finalizar o curso com chave de ouro, completinho, né, mesmo, bem trabalhado, tá? Eu faço questão de destacar assim, que quem estava no módulo 1 sabe que foram entregues materiais de qualidade, deu bastante trabalho e o pessoal tem toda a disposição lá e comentado todos os materiais, eu comentado tanto no documento em si quanto em aula, né? Eu vim aqui e falava para o pessoal, essa lei aqui, estude assim, assim, assado, toma cuidado com isso e aquilo. Então, muitas dicas ali, um conteúdo muito bacana e aproveitável, beleza? Então, fica aí a dica aí e o convite para quem quiser fazer parte aí e aproveitar aí esse módulo 2, então, que faz o lançamento hoje, e você já vai ter acesso a vários conteúdos. Se você não é do módulo 1, também faz contato aí e pergunta sobre as condições para pegar junto com o módulo 1. Valeu!